Paz do Senhor, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam tocados pela verdade que liberta, a palavra do Senhor Jesus. Vem comigo ler Bíblia? Venha comigo ler Bíblia, porque a sua vida nunca mais será a mesma depois de você mergulhar nela. Amém? Glória a Deus. Mês de dezembro estamos lendo Mateus. Mateus é um dos discípulos do Senhor, quando o Senhor olhou para ele, né? Ele cobrador de impostos, publicano, lá no meio do povo, ele simplesmente olhou para Mateus e chamou, e Mateus foi. Que nós possamos sermos, que nós possamos ser, né? Obedientes, assim como esses discípulos foram, né? Que ele só passava e dizia vem, e eles iam, irmãos. Eles largavam tudo, deixavam o pai, né? Igual os filhos de Zebedeu. Ele só chegou, viu eles lavando a rede com seu pai, deixaram a rede, deixaram o pai e foram seguir a Jesus. Meu Deus, é muito forte. Amém? Vamos ler capítulo 7, hoje, terça-feira. Glória a Deus. Dia 3 de dezembro. Estaremos lendo esta gloriosa palavra, que com certeza tocará no nosso coração profundamente. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já deixe o seu like. Você que começar a assistir esse vídeo, já deixe seu like, certo? Já quero agradecer a todos aqueles que estão assistindo o vídeo, compartilhando. Que Deus abençoe e recompense grandemente. Por quê? Porque não é a irmã Mary, é vidas sendo tocada pela verdadeira palavra, pela palavra como ela é. Amém? Glória a Deus. Vamos ler? Vou tentar não comentar tanto hoje, para nós não tomar muito tempo, certo, meus irmãos? Mas vamos meditar nela como ela é. O juízo temerário é proibido. O juízo temerário é proibido. Meu título diz assim, capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Lembra que só há um juiz dos vivos e dos mortos, que é Jesus Cristo? Nós já lemos isso. Então, nós não podemos julgar nem aquele que está no último fôlego de vida, que a gente não sabe quais as palavras que ele teve com Jesus, que é aquele que sonda o coração, e nem aquele que está lá todo errado. Por quê? Porque o Senhor é que sabe quando vai resgatar ele, não é verdade? Mas nós temos que o quê? Orar, né? E não se sentar na roda dos escarnecedores, não andar, né, fazendo as coisas que os ímpios fazem, não andar na carnalidade. Então, temos que ter, como eu sempre digo, né, o domínio próprio. Eu não tenho como ir ganhar alguém que está nas trevas indo para as trevas. Eu tenho que continuar sendo a luz para que aquele que está nas trevas queira vir para a luz comigo. Então, há um limite aí para a gente não se perder. Mas aquele que está nas trevas também não podemos julgar. Temos que orar por eles. Então, não julgueis, para que não sejais julgados. Entenderam, irmãos? Pois como o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vós medirão também. Então, nós não podemos medir a fragilidade de alguém ou o pecado de alguém. Por quê? Porque nós não somos juiz. Nós também temos os nossos pecados. Talvez não seja o mesmo que o nosso irmão esteja praticando, mas nós não somos perfeitos. Então, nós temos que orar. Orar e orar por essas pessoas. Orar por nós, para nós não cair, porque quem está de pé, cuide para que não caia. A chave, irmãos, a chave é a oração. É o contato com o Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Versículo 3. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, falso. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quer dizer, quando a pessoa ser totalmente perfeita,
aí sim pode dizer, aquele lá tá no erro, coisa e tal. Agora, temos que pregar o que é pecado, igual Jesus fez e nos ensinou. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, nós quando pregar e ensinar contra o pecado, nós não estamos criticando e dizendo aquela lá está no pecado, aquele lá está no pecado, aquela... Não, nós não estamos criticando a pessoa, estamos denunciando o pecado, não o pecador. Tem que entender isso quando a pessoa está pregando uma exortação, está pregando algo da palavra que é para trazer das trevas e vir para a luz. Não é julgando quem está nisso, é delatando o pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Então nós não queremos estar separados do nosso Deus todo criador, nosso Deus criador. Nós queremos estar ligados com ele sempre. Então temos que delatar o pecado, tirar o pecado, repreender, anular, tentar se afastar, né? Lembra de Jó, que se apartava do mal? Temos que se apartar do mal, mas sem querer apontar a pessoa, mas sim o pecado. Porque se nós querer apontar a pessoa, nós também temos que tirar primeiro o nosso, que aí a gente já está errando em apontar alguém. É muito forte essa palavra. Meu Deus! E como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, sempre olhando para nós primeiro, sempre olhando, Senhor, tira o pecado de mim, não deixe o pecado chegar perto de mim, limpa, guarda meus olhos, a minha boca, a minha língua, a minha mão, meus pés, tudo, guarda-me, Senhor. Sempre pedindo desse jeito, para que nós possamos ajudar aqueles que estão lá nas trevas. Amém? Versículo 6. Não deis o que é santo aos cães. Não deis aos cães o que é santo. Nem lanceis antes os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Quando Jesus fala em cães aqui, irmãos, a gente já né, em outras ocasiões, a gente já leu sobre a mulher cananeia, né, que a filha estava miseravelmente endemoniada, e o Senhor disse para ela, não é bom tirar a comida dos filhos e dar aos cães, aos cachorrinhos. O que ele queria dizer? Os cananeus, irmãos, eram uns inimigos de Israel, adoravam a outros deuses. Todo aquele que adora e é venerado um deus terreno, eles fazem práticas demoníacas, eles fazem práticas satânicas, eles são considerados para Jesus os cães. Por quê? Porque ele não adora o Criador, ele adora uma criatura que foi o próprio Deus que criou os céus e a terra. Aí ele vai lá e começa a adorar uma árvore, adorar uma vaca, adorar um macaco, e eles adoram a criatura e não o Criador que formou tudo. Então ele é uma prática que entristece o nosso Deus, o nosso Criador. Então ele considera os cães ali, todo aquele que é um idólatra, todo aquele que ofende a divindade do Senhor Jesus. Então, tinha muitas pessoas que ofereciam, faziam sacrifícios de criança ao deus Moloque. E, irmãos, eu não quero entrar aqui em muitos detalhes, porque os cães, a Bíblia diz em Apocalipse 22:14, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira, pois a mentira é filha do diabo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Aleluia, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem como adorar dois senhores. Então, ele diz aqui, ó, não deis aos cães o que é santo. Quer dizer, pregar o evangelho, ir contra o pecado, amando o pecador. Agora, se o pecador esnoba, se o pecador não quer libertação, se o pecador, ele usa de maldade para com o nosso Deus,
fazendo imagens de Jesus ou representando Jesus sendo pisoteado por Satanás nas avenidas. Práticas demoníacas, fazendo chocarrices com o nosso nome de nosso Jesus, nosso Deus. Cães. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes os porcos as vossas pérolas. Tá aqui, irmãos, ó, para que não as pisem com os pés e voltem-se e dilacerem. Quer dizer, aquele que ama a palavra do Senhor, que abre o coração para ser liberto, para sua casa ser liberta, para que não haja morte, para que não haja tristeza, angústia, depressão, ansiedade, tudo isso, quando Jesus chega, irmãos, ele faz passar por essas provas dando glória a Deus. Mas quando a adoração é para outro Deus e não há um quebrantamento de espírito para entender que está na prática do mal, nós temos que bater até o pó da sandália. Vai 1, 2, 3 vezes. Não quer deixar os falsos deuses, não quer deixar a idolatria, não quer deixar a falsa fé. Nós temos que deixar, porque senão, se nós ficar dando pérolas, eles vão só jogar fora a palavra santa e digna de adoração. Por isso que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Mas nós oramos, nesta manhã nós oramos, aleluia. Nós oramos para que essa palavra entre até no mais negro coração e a quebrante. E troque este coração de pedra por um coração de carne, por um coração quebrantado no espírito e adorador ao verdadeiro Criador. Aquele que soprou o fôlego de vida nele e torne ele grato por o verdadeiro Deus alcançar. Em nome de Jesus eu creio que essa palavra pode chegar até o mais vil pecador e transformá-lo e trazê-lo das trevas para a maravilhosa luz em Cristo Jesus. Versículo 7, Jesus incita a orar. Versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele está dizendo aqui, ó, o que precisas, o que tu queres. Eu sei que tu queres, mas eu quero ver se tu vai ser humilde o suficiente para entender que tu tens um Deus que tudo que tu pedir, eu posso dar. Entende que tem que pedir? Entende que tem que procurar? Entende que tem que bater? Ah, mas por que se ele já sabe o que eu quero, o que eu preciso, por que eu preciso estar pedindo? Ora, pensa no mundo secular, um pai. Ele sabe quando um filho está precisando. Ele sabe quando algo está acontecendo em casa e que precisa ser feito. Mas o que acontece? Ele fica só esperando. Ele fica analisando. Ele vai dar um jeito de fazer ou ele vai pedir ajuda? Porque tem gente que só quer fazer tudo sozinho, irmãos. Sabe? Aquela pessoa orgulhosa que não quebranta o espírito, acha que pode tudo sozinho, aí o Senhor deixa. Quer fazer sozinho, faz. Vamos ver. Porque aquele que é humilde entende que sem a ajuda do Pai, sem a ajuda do Criador, com a força do braço, não se consegue. Então peça tudo que tu pedir ao teu Pai. Aleluia. Ele vai te conceder, mas peça. Senhor, ó, eu vou fazer. Eu não sei fazer, mas me dá o entendimento, me abre o conhecimento para fazer tal coisa. Eu não sei fazer esse tipo de bolo, o Espírito Santo vai te ensinar. Qualquer coisa, pede, porque ele vai te conceder de acordo com o seu querer, se for para o teu bem. Amém? Glória a Deus. Deu para entender? Versículo 8. Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Agora, quem fica sentado, não pede, não ora, não vai atrás. Eu uso muito esse exemplo, né? Às vezes a família está passando necessidade, mas há um desânimo tão grande que a pessoa não consegue ir atrás do emprego. Mas o emprego não vai vir dentro de casa. É muito difícil isso acontecer. Então, pede.
Busca. Vai bater nas portas e vai abrir. Por quê? Aquele que se esforça. Esforça-te que te ajudarei. Põe-te em pé e falarei contigo. Há uma necessidade da primeira ação vir de nós. Como um símbolo de humildade. Sozinho não consigo, Senhor, eu preciso de ti. Versículo 9. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir o pão, lhe dará a pedra? Não é verdade, irmãos? Olha que palavra gloriosa. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Um próprio pai não fará isso com o filho? Imagina o nosso Deus. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então é só pedir. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o, vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entenderam aqui? O que eu não quero que me faça para mim, eu não vou fazer para o meu próximo. E o que eu quero que me faça para mim de bem, eu vou fazer para o meu próximo. Por quê? Porque é uma troca. Quanto mais bem eu faço, mais eu vou receber o bem. Por mais, irmãos, que a gente tenha essa frase, né? Meu Deus, eu só faço bem e só recebo paulada, pedrada. Eu já ouvi um certo dito, algo que a árvore que dá frutos recebe pedrada. Por quê? Porque todo mundo quer esse fruto. Então não se preocupe, o Senhor está vendo tudo. Versículo 13, as duas estradas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Larga é a porta. E são muitos os que entram por ela. Mas entrai pela porta estreita, aleluia, versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Por quê? Porque muitos dizem que ser salvo, ser crente é difícil, por causa, começa a colocar uns não por aqui, não por causa das vestes, não por causa dos usos e costumes, não por isso e não por aquilo, começa a pesar o fardo de um jeito que andar no caminho de Jesus é a coisa mais difícil que tem, então é melhor não crer nele. Aí vão para a porta larga, aí ali tudo pode, a bagagem do pecado pode entrar, porque a porta é tão larga que entra com tudo, só que não vai para a vida eterna, vai para a perdição eterna. Então é mais fácil tu renunciar hoje, tirar um pouco do peso, tirar um pouco de vaidade, tirar um pouco de avareza, tirar toda, em nome de Jesus, e entrar pela porta estreita. E ir para a vida eterna com Cristo Jesus. Então, procure achar a porta estreita. E essa porta estreita, irmãos, nos conduz para uma cidade de ouro. Nos conduz para uma riqueza extremamente inigualável. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, eu sinto a presença de Deus nesta manhã. Preste atenção na palavra do Senhor, Ele vai falar contigo nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. Preste atenção no que o Senhor está falando aqui, Entre pela porta estreita, é difícil. Poucos encontram porque ela é muito pequena, de fato. Mas esta porta nos conduz à vida eterna. Renuncie hoje para ganhar amanhã. Versículo 15. Os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pensa, irmãos, não são aquele, nem usou a palavra ladrão, é roubadores, os roubadores. Acautelai-vos dos falsos profetas, alguém que professa a fé, alguém que tenta usar o nome do Senhor Jesus, mas que se apresentam disfarçados. Quem se disfarça, irmãos? Como ovelhas, mas por dentro, são lobos roubadores, que roubam. Meu Deus, é muito forte essa palavra, irmãos. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Aleluia!
Aleluia! Olhar para o profeta e ver os frutos, ver o que tem vencido, ver o que tem plantado, ver o que essa pessoa tem colhido, ver quantas pedradas essas pessoas já têm levado, porque quem é um profeta do Senhor leva pedrada, leva insulto. Olha, tentaram matar Daniel, todos os profetas nossos tentaram matar Elias. Jezabel perseguiu Elias para matar Elias. Meu Deus, Deus dá livramento para os seus. Só que os maus, os lobos que estão disfarçados, aqui o Senhor diz, ó, pelos seus frutos o conhecereis. Letra vermelha, as palavras do Senhor Jesus. Colhe-se porventura as uvas dos espinheiros? Não, espinheiro não dá fruta, irmão. Espinheiro só espeta, só julga. O espinheiro só machuca. Ou figos, ó, dos abrolhos, da erva daninha, se colhe algum fruto? Versículo 17. Assim todas as árvores boas produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Quais esses frutos? Leia Gálatas 5. Pesquise o Gálatas 5, irmãos. Ali tem os frutos da carne e os frutos do espírito. Não estamos julgando quando estamos analisando alguém, um falso profeta ou um profeta do Senhor. Esse profeta, é visível os frutos do espírito na vida dele? Ou é visível os frutos da carne? Não julgando esse profeta, irmãos, por o velho eu. Julgue por o que ele é diante dos teus olhos. Ele está infiltrado como lobo entre as ovelhas? Não tem como nós, pelo físico, descobrir, porque às vezes está de gravatinha, está muito perfeito, tem palavras lindas, dá salto nos altares, mas o que é por dentro? E o que é por dentro? Como que a gente vai descobrir que é por dentro? Às vezes chora, que a lágrima pinga, chorão no altar. Irmãos, o que é que tem por dentro? Será que não é um roubador? Será que não é um falso profeta? Pelos frutos o conhecereis. Esse fruto dessa pessoa é frutos do espírito ou é frutos da carne? Ganância, avareza, luxúria? Ou existe nessa pessoa longanimidade, paz, amor, companheirismo, domínio próprio, ajuda ao próximo? Irmãos, é fácil, é só estudar os frutos do espírito e os frutos da carne, você consegue distinguir certinho o que é um lobo disfarçado de ovelha dentro da casa do Senhor, um falso profeta. Amém? Versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Quer dizer, vai para o inferno aquela pessoa que tenta enganar o povo de Deus, dizendo que é um fruto, que é uma árvore que produz frutos bons, e não. Não tente mais. Se você vive no engano, saia do engano. Saia da mentira. Saia do velho eu. Peça transformação para o Senhor. Peça, Senhor, me transforma numa árvore boa. Eu quero produzir bons frutos. Eu não quero mais ser aquela velha criatura. E o Senhor tudo te faz novo. Ele pode todas as coisas. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Versículo 20. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha só. Olha só que forte isso aqui, irmãos. Presta atenção no versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, tem que fazer a vontade do Senhor. Embora todos ao redor
tentam te travar, tentam puxar tapete, tentam te esconder, tentam te colocar para correr, como o Elias foi colocado para correr por Jezabel. Eles tentam, mas se fazeres a vontade do Senhor, do Senhor, aqui ó, vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, não é aquele que diz Senhor, Senhor, e se acha que vai entrar nos céus, não. Deus tem que estar aqui, ó, em espírito e em verdade, adorando Ele, Ele conhece. Então, esse entrará no reino dos céus. Mas aquele que só diz da boca para fora e o coração está longe, cuidado. Versículo 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Irmãos, olha só aqui o profeta, o falso profeta. Não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? É porque é no nome do Senhor Jesus. Lembra quando Jesus disse para os discípulos, quem não é contra nós é por nós? E no nome do Senhor Jesus, muitas coisas vão ser feitas, irmãos. No nome de Jesus, muitas coisas vão ser feitas, só que só vai entrar lá dentro quem entrou pela porta estreita. Quem se renunciou, quem não amou a avareza, que abandonou os frutos da carne. Versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade, irmãos? Volto a dizer nesse vídeo, a iniquidade é tudo aquilo que é pecado e que tu acha que não é mais pecado. Então, o pecado deixa de ser pecado e tu continua praticando numa boa. E nos altar. Vai lá, continua sendo a mesma pessoa que estava lá no mundo, só que dentro dos altares, na igreja, como se não fosse mais pecado. Então, esse pecado vira iniquidade. E esta iniquidade vai fazer com que o Senhor olhe para ti e diga, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não te conheço. Então, vamos parar de dizer que o pecado não é mais pecado. Se é pecado, sempre vai ser pecado. Se é fruto da carne, não tente se afastar dos frutos da carne, porque se tu estiveres no fruto da carne, na luxúria, na sensualidade, como que pode uma pessoa querer entrar no céu naquele dia, se aqui está aqui, ó, vós que praticais a iniquidade, ele não vai conhecer naquele dia, mas não querem aceitar, vão para os altares com vestidos que parece que é um café a vácuo, fazendo os pastores tentar enfiar a cabeça embaixo do joelho para não poder nem olhar e glorificar a Deus. Os irmãos têm roupas decentes para os irmãos, mas agora por causa da moda estão vestindo umas calças tão indecentes que parece que são mulher, coisa bem feia. Irmãos, eu não estou criticando a pessoa, eu não estou dizendo nomes aqui, eu estou dizendo o pecado da sensualidade está dentro das nossas igrejas. Eu não estou aqui criticando e julgando, mas julgue-se o homem a si mesmo. Existe o pecado da luxúria. Eu tenho mais. Meus sapatos são os mais caros. Não que eu estou com inveja disso, irmãos. Não é isso. É que tem gente que se não comprar um sapato todo mês, fica depressiva. Cuidado, irmãos. Aqui, ó, iniquidade. Se a pessoa se não for no salão de beleza toda semana, se não mudar alguma coisa, se não colocar algo no seu rosto, fica depressiva. Ora, mudando como Deus fez, a sua criação é perfeita, Deus não errou quando te fez, tu és linda como tu és. Mas para que tá mudando? Para que tá mudando? Tem que mudar. As coisas são inovadoras. Não, coloca um novo cântico na tua boca. Quer dizer o quê? Para não usar palavras de repetição, mas um novo cântico na tua boca. Eles distorcem a palavra do Senhor. Afasta as obras da carne da tua vida. Entra pela porta estreita para te conhecer a vida eterna. E não é pesado esse jugo, porque a Bíblia diz assim, ó, tomai sobre si
O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas existe um fardo e existe um jugo. É leve, mas existe. Por quê? Porque não é de qualquer jeito o tempo da graça, irmãos. A graça não é de graça. A graça é um favor não merecido de entrar no céu e viver uma eternidade numa cidade santa, onde não existe nem um fagulho de pecado e de maldade. Então, como que vai entrar alguém lá com avareza, com luxúria, com sensualidade, com achando que é melhor que alguém, Não, irmãos, vamos analisar os frutos da carne e vamos eliminar da nossa vida. Em nome de Jesus. E aí assim não precisamos julgar ninguém. Vamos nos policiar, nos autodisciplinar nesse sentido. Eu quero, Senhor, eliminar os frutos da carne porque eu quero ir para o céu. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai te ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Que palavra forte. Aleluia. Versículo 24. Os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Edifique a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. Não envergonhe o Evangelho. Aleluia. Entre por esta porta desta casa, que ela é estreita, mas ela é sólida. Esta casa, ela não é atacada, os ventos batem com força, mas ela não é destruída. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Oh, meu Deus do céu! Sendo grande a sua ruína. Quantos, que edificaram uma casa linda, mas sem estrutura, e aí começou a dar aquelas rachaduras. Quantos prédios já foram implodidos por a estrutura estar condenada? Então, analise a sua vida espiritual, repreenda, tente se policiar o máximo possível para não estar nos frutos da carne e viver nos frutos do Espírito. E você será tocado pela verdade que liberta. E glória! O fim do Sermão do Monte, versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam a multidão maravilhadas da sua doutrina. Porque aquele que entende que Jesus, ele prega a verdade contra o pecado, mas ama o pecador, se sente acolhido, se sente protegido. Oh, aleluia! Versículo 29, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, conhecedores, mas não tinham autoridade pelo Espírito Santo para dizer, isto é pecado, mas eu te amo. Venha para a luz, entre pela porta estreita. Aleluia! Glória a Deus! Abandone os frutos da carne, abandone a iniquidade. Abandone a iniquidade. A iniquidade vai te separar naquele dia de mim. Não vou te conhecer. Produza frutos bons. Seja uma árvore que produza frutos bons. E esses frutos estão lá em Gálatas 5 e 13 a seguir. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra no dia de